E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Hoje a gente vai falar sobre realidade, sobre lei da atração e sobre astrologia. Esse é um assunto bem interessante, então eu sugiro que você assista esse vídeo até o final. Como que está a sua realidade hoje? Você confia? Como assim confia? Você confia em si mesmo? Que quem confia em si mesmo consegue voar alto. Você confia nos outros? Geralmente, confiar nas pessoas vai te levar a ter bons relacionamentos. E você confia na verdade? Confiar na verdade vai te levar a ser verdadeiro, cada vez mais verdadeiro. Você confia num plano maior? Quando você confia num plano maior, fica mais fácil você aceitar porque nada está errado e, por consequência, você sofre menos. No que você acredita e o que você valoriza? Esses são pontos muito importantes para você pensar. O seu subconsciente capta 400% de tudo que você vive e, com base no que está lá dentro, é que a sua realidade vai se formar. Então entenda que cada experiência que você viveu, ela está associada a uma sensação. A validação sempre vem. Crescer num lar onde os pais brigavam muito e onde havia violência doméstica, esses pais são casados, no subconsciente da criança que presencia tudo isso, o casamento pode ficar associado a uma emoção de dor. Então, quando ela cresce e se casa, existe uma grande chance de que a dor seja reproduzida na sua experiência de vida. Ou ainda, por associar o casamento à dor, essa pessoa pode evitar viver essa experiência a todo custo. O que está dentro é como o que está fora. A realidade externa é condicionada pela realidade interna. Joseph Murphy escreveu: cada um de nós possui seus próprios medos interiores, crenças e opiniões, e essas premissas interiores regem e governam as nossas vidas. Então, por isso que é necessário investigar as crenças que a gente tem. Pense na sua vida, escreva num papel o que você acredita sobre as diferentes áreas da sua vida, faça uma lista de valores. Se tem alguma área da sua vida que não está do jeito que você gostaria, comece a investigação por ela. Se for a área financeira, escreva tudo o que pensa sobre dinheiro e trabalho. Por que dinheiro e trabalho? Porque dinheiro está associado ao trabalho, não é? Aí você pode perguntar, tá, mas eu escrever num papel vai me ajudar em alguma coisa? Então, é interessante porque se você fizer a lista da maneira correta, ou seja, se você não pensar na hora de escrever, tipo, você simplesmente escreve as coisas e não fica pensando, aí você está tirando uma informação diretamente do teu subconsciente, ele está te falando aquilo lá. Então, você vai poder perceber quais são as prioridades na sua vida. Por exemplo, você pode dizer que você quer dinheiro na sua vida, mas se você fizer essa lista, tipo, nessa lista vamos supor que tenha uns 8 itens e o dinheiro aparece lá no sexto, quer dizer que o dinheiro não está em primeiro lugar para você. O dinheiro não está ali entre os teus valores primordiais. Então justifica-se que, de repente, a área financeira não esteja tão do jeito que você espera, porque você fala uma coisa, mas você tem as suas crenças que ditam outra coisa. Por que fazer isso? Porque são essas crenças que limitam o seu crescimento. E o universo, ele vai entregar para você aquilo que está como verdade no seu subconsciente. Ele sempre vai validar a sua crença. O teu subconsciente, ele quer que você resolva certas questões. Então vai ficar te mostrando aquilo lá. Um bom exemplo. Havia um homem que ganhava muito dinheiro, mas ele não conseguia manter o que ganhava. Então, a certo ponto, descobriu-se que esse cara tinha uma crença lá no subconsciente dele. Quando ele era criança, tinha escutado a mãe dizer que pessoas ricas não prestavam. Então, inconscientemente, ele buscava honrar a mãe, e isso se manifestava na sua realidade. Quando ele começava a se tornar rico, automaticamente gastava com algo. Assim, não desagradava a mãe. E numa batalha entre o consciente e o inconsciente sempre vence. Porque lembra que o inconsciente ele funciona de maneira automática.
São as tuas motivações ocultas. Às vezes você nem sabe que tem elas, mas elas estão ali. Estão fazendo com que você haja de certas maneiras. Então você conscientemente pode dizer: eu quero ter dinheiro. Por que eu não tenho dinheiro? Eu quero ter dinheiro. Mas lá no fundo você tem essa crença de, mas se eu ficar rica, a minha mãe talvez não goste mais de mim, porque gente rica não presta. Tá vendo por que tem a necessidade de você trabalhar as crenças? Já sei minhas crenças. Ok, nesse ponto é hora de reprogramar a sua mente. E uma das formas de fazer isso é através da PNL. O que é PNL? Programação Neurolinguística, que é frequentemente aplicada em contextos de coaching, psicoterapia, treinamento empresarial e desenvolvimento pessoal. E nesse caso eu recomendo para vocês a PNL do professor Hélio Couto, que tende a ser confiável. Não é interessante você pegar qualquer coisa no YouTube para escutar. Agora sobre a lei da atração. A lei da atração basicamente diz que semelhante atrai semelhante. Ela é associada ao livro O Segredo, The Secret, que foi escrito por Rhonda Byrne. E ele apresenta a ideia de que o universo responde aos pensamentos das pessoas, e ao focar em pensamentos positivos e visualizar objetos desejados, é possível atraí-los para a vida. Só que não basta pensar, tem que sentir. E a gente volta novamente para as crenças. Conscientemente você diz que quer ter filhos, mas você sempre escutou que parto dói. Então, o que você emana a respeito desse assunto é medo de sentir dor. Então, segundo a lei da atração, situações em que você experimenta dor e que te geram medo se manifestam na sua vida, porque você está emanando esses sentimentos, essas vibrações para o universo. E o universo vai validar sempre aquilo que você acredita como verdade. Se você está emanando medo, então ele vai te trazer experiências de medo para reforçar aquilo na sua vida. Então o pedido. A gente sabe que o pessoal usa muito a lei da atração para fazer pedidos, né? Porque o pessoal quer mudar a vida, então eles pedem coisas. Como foi visto ali, tem muito a ver com o pensamento e a visualização. Mas enfim, vamos seguir aqui, ó. Visualize com riqueza de detalhes aquilo que você quer. Por que você tem que fazer isso? Você tem que imaginar, tá? É como se você pegasse o seu eu duplo, vamos dizer assim, e você escolhe uma realidade em que já possui aquilo que você quer hoje. É como se você avançasse para uma possibilidade, né? Porque infinitas possibilidades, então você vai e escolhe uma. E quando você escolhe, você trabalha nela. Você visualiza o máximo de riqueza que você consegue desse negócio que você quer. E você precisa encontrar a sensação, a emoção, o sentimento que ter aquilo traz para você. Por exemplo, se você vai se sentir feliz com aquilo, você precisa realmente ativar essa felicidade dentro de você, senão não vai funcionar. Quando você sente a felicidade, é um momento em que a sua onda, tá? Sua onda se afiniza com a onda do Criador. É a sua centelha divina que tem o dom de pedir, de cocriar. Não é o ego. Então, depois que você fez esse pedido, você imaginou com riqueza de detalhes, você sentiu como aquilo te deixa feliz, você se conectou com um sentimento bom para enviar essa vibração para o universo, aí depois disso você tem que confiar que aquilo já é teu, tá? Confia que já é teu, não coloca pressão e não duvida, pois quem decide quando isso vem para sua vida é o próprio Criador, tá? Ele que vai colocar isso para você no momento em que for cabível para você. Se você duvidar desse processo, aí você vai ter que iniciar a fazer de novo, porque quando você faz esse processo de visualização e sensação, aí é como se você criasse um molde, uma forma lá daquilo que você quer. Você foi na loja lá do universo, escolheu o item e disse para o universo: olha, eu quero isso, tá? Reserva para mim, é meu. Só que se você duvida, aí o universo vai entender: olha, mudou de ideia, não quer mais isso, então não vou fazer. Compreende? Então é muito importante que você tenha fé, confiança. A fé é fundamental. E nisso a gente vai apelar para a Bíblia. Como está dito em Mateus 21:22, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes,
não só fareis o que foi feito à figueira, mas até-se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. O próprio Jesus já falou desse poder que a gente tem, da fé. Tudo aquilo que a gente realmente tem fé, tem um grande potencial de se tornar real. Mas é claro, você tem que, a gente tem que ter consciência de que a gente tá numa dimensão densa, 3D. Aqui, por exemplo, a gente tem uma lei chamada gravidade. Então, por mais que você pense, vou voar, se você pular da sua janela, você não vai voar. Então, nem tenta. Tem coisas que não vão funcionar, entendeu? Tem que ter coerência com as leis que regem o sistema onde você está inserido. Confiar não é ficar parado. Confiar é ter a certeza da realização, mas é necessário agir, pois sem ação nada acontece nessa realidade. Quando eu falo de agir, eu digo para ficar de olho nas oportunidades que vão surgir com o intuito de te levar mais perto da realização do seu sonho. Então você tem que saber pegar as oportunidades. Lembre-se de que tudo que existe no nosso mundo passou antes pela mente de alguém. Foi o sonho de alguém. Mas se não houvesse tido a ação, o sonho não chegaria a virar realidade. Então não fique na zona de conforto. Quando a oportunidade chegar, você pega ela e começa a trabalhar. E por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, quem entra em contato com esse assunto de lei da atração num primeiro momento vai pensar que é um troço mágico. Não é mágico, tá? Não tem mágica. Tem um direcionamento, porque o que acontece? Quando você faz aquele processo de visualização e tal, você está definindo uma escolha, você está escolhendo algo. Então existem possibilidades infinitas que podem vir a se tornar realidade. A partir do momento que você escolhe, você foca. Quando você foca, aí você vai ficar direcionado para aquilo. E obviamente, tudo aquilo que você foca tende a expandir, certo? Aí é causa e consequência. Você gerou uma causa. E a consequência é você conseguir aquilo que você quer. Então não é mágica, tá? Então você não pode ficar parado. Você não pode ficar esperando que Deus vai colocar na sua garagem o carro dos seus sonhos. Não é assim. Mas o seu foco, seu desejo, o seu foco, a sua esperança, a sua fé vão atrair para você as oportunidades para que aquilo aconteça. Uma visão astrológica, aqui a gente começa um pouquinho dentro da astrologia, tá? Aonde que está a fé? Júpiter é o planeta relacionado com a questão da fé e das crenças, entre outras coisas. Ele está associado a uma visão otimista da vida. Logo, expansiva, pois o otimismo permite o positivismo, ou seja, que as situações alinhadas com a visão positiva façam parte da vida. Júpiter é associado com abundância, então essa deve ser a primeira premissa para que a abundância chegue à nossa vida. Nós precisamos desenvolver a consciência de abundância dentro da gente. Para o Criador de tudo o que há, tudo é possível e tudo é abundante. Se há uma centelha divina, uma partícula dele em cada ser vivente, é preciso adquirir a consciência de que a abundância reina em nossa vida. Inclusive sobre isso, eu quero comentar sobre um vídeo que eu assisti de uma moça que estava falando sobre uma configuração de Iode que ela tinha no mapa astral dela, que envolvia Júpiter na casa 12 e mais alguns planetas que eu não vou lembrar. Ela entendeu a certo ponto de que Júpiter na casa 12 precisava desenvolver a consciência de abundância, um mindset de abundância interior, porque estava na casa 12. Então ela precisava ver a abundância dentro dela, para depois conseguir ver a abundância fora dela, na vida externa. Então isso já serve para trazer um pouco de ilustração para o que eu tenho falado aí durante esse vídeo. Essencial. O primeiro passo para a vida abundante é a união com a centelha divina, pois é ela quem cocria. Segundo o professor Hélio, isso é conseguido quando se sente amor. E como já foi dito, é preciso se conectar conscientemente com o Criador, que é puro amor. Enquanto a gente ainda sente raiva do vizinho que coloca música alta,
estaremos sujeitos a um movimento ondulatório da realidade. Estaremos sofrendo seus efeitos e não sendo senhores desses efeitos. Como diria o professor Hélio, nós temos que deixar a centelha fazer o que ela quer fazer. Porque a centelha, ela é naturalmente amorosa, já que ela é uma pequena partezinha do grande Criador. Então, se a gente deixar essa centelha atuar, ela vai fazer coisas boas. E quando eu falo amor, não é aquele amor de homem por mulher, não é esse conceito raso de amor que a gente tem. É um amor por todas as coisas, é um amor que transcende, é um amor puro. É difícil a gente entender isso, porque às vezes a gente nem sabe como é que é amar, mas basta que você se conecte com essa essência que é benéfica, pelo menos uma essência benéfica. Pelo menos deixar de julgar, deixar de apontar o dedo, se envolver com algo que é puro e bondoso. Enquanto eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, que na verdade ele é muito maior do que isso aqui que eu trouxe para vocês, ele tem umas 7 páginas, eu resumi bastante, eu fiquei pensando, como é que a gente vai de fato se conectar com a centelha? Como que eu posso saber o que a minha centelha quer? Como é que ela quer agir? Porque como que eu vou saber isso? Envolve muita intuição. A intuição é uma conexão direta com a centelha, com o Criador, com a fonte. Mas quem consegue prestar atenção na intuição? Porque todo mundo tem essa capacidade, mas quem que consegue de fato captar aquela voz que fala nas entrelinhas entre um pensamento e outro? Quem consegue captar isso daí? Ou quem que consegue tirar um tempo e ficar quieto, tentar silenciar a mente para poder receber alguma resposta? Então eu tentei ser um pouquinho mais prática. E é o seguinte, na astrologia, especialmente a esotérica, o Sol, que é o doador da vida, é tido como a centelha divina. É no simbolismo dele que reside a plenitude, o brilho, a realização e o amor. Por que não? Afinal, ele é o regente de Leão, um signo fortemente amoroso. Então fica subentendido que todo mapa é uma grande ferramenta para que eventualmente possamos nos aproximar cada vez mais da vivência da nossa centelha divina. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tirado alguma coisa de útil para sua vida. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha e até o próximo vídeo.